Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E o último episódio de X-Men lançou alguns dias atrás, depende de quanto tempo vai demorar pra fazer esse vídeo, e eu queria conversar sobre ele. Só que tem algumas pessoas que me falaram que estão acompanhando X-Men só pelos vídeos que eu tô fazendo. Como eu não fiz um vídeo do episódio 9, a galera pode ficar um pouco perdida. Então eu vou pegar aqui o primeiro minuto e pouquinho só pra relembrar o que aconteceu no episódio 9, antes da gente entrar no episódio 10. Então se você não quiser ouvir sobre isso, pula pra esse minuto do vídeo, beleza? Vamos lá! No episódio número 9, o Magneto tinha declarado guerra contra a humanidade e o Xavier finalmente tinha tomado vergonha na cara e voltado de comprar o leite. Depois de fazer com que o pulso eletromagnético dele destruísse a energia de todo o planeta, o Magneto tinha se refugiado em um asteroide que ele criou muito tempo atrás, chamado Asteroide M, que é basicamente um asteroide que fica na órbita da Terra, onde ele iria refugiar todos os mutantes e deixar o planeta Terra morrer. Porque o pulso eletromagnético dele não só destruiu a energia do planeta, como afetou a rotação do planeta Terra. Yes, science! E aí ele ia pegar todos os mutantes, colocar no asteroide e fazer como se fosse uma arca de Noé. Isso leva os X-Men a se dividirem em dois grupos. Um que tenta deter o Magneto e fazer ele reiniciar a energia do planeta Terra, e o outro que ia enfrentar o Bastion, que era o culpado disso tudo tá acontecendo por causa dos ciborgues sentinelas dele, que só conseguiram ser parados pelo pulso magnético do Magneto. Os X-Men vão nessas duas equipes, começam a enfrentar os dois, e as duas equipes se dão muito mal. A equipe do Bastion acaba sendo subjugada por ele, porque o Bastion tem um novo poder que ele consegue controlar as sentinelas com a mente dele, simplesmente usando a vontade dele, então ele não precisa ter uma fonte de energia elétrica do fundo, e o Magneto é o Magneto, então só podia dar merda. Beleza, agora vamos falar sobre o episódio 10. O episódio começa no passado. A gente vê o Magneto e o Professor Xavier, antes de serem Magneto e o Professor Xavier, discutindo sobre a possibilidade da existência dos mutantes. E assim, eu acho engraçado, tem um meme que eu vi um tempo atrás que fala tipo que X-Men parece a história de um casal, que é o Magneto e o Xavier, que se separou e transformou isso num problema de todo mundo. Geralmente dá merda. E o fato deles estarem nesse bar, a forma como é construída, me faz pensar muito nisso, velho. Porque, tipo, o Xavier tá lá jogando indireta. E se mutantes existissem, né, Magnus? Ia ser doido, né? E o Magneto responde com indireta. Não, essas coisas não existem, não. Mas se existissem, eles deviam fugir antes que abram os campos de concentração, né? E os dois estão, tipo, só jogando indiretinha e tal. Até que o Xavier revela que ele é um mutante. E aí o Magneto se toca de eita porra. E, tipo, você tem o início da amizade deles. E aí você quebra isso e você percebe que na verdade não é o passado. Os dois estão dentro da mente do Magneto, revivendo uma memória do dia em que eles se conheceram. E o Xavier tá tentando convencer o Magneto ainda a reiniciar a energia no planeta e parar com o plano de extinguir a raça humana. E nessa cena eu acho que é bacana porque você vê alguns dos melhores diálogos da série. Sabe? Porque os dois são contrapontos tão distintos da ideologia de convivência de humanos com mutantes que é fácil você definir o Magneto como um vilão e o Xavier como um mocinho. Mas esse episódio é interessante porque ele serve para mostrar que não existem heróis e vilões, só existem pessoas moldadas a partir das experiências de vida delas. E o Magneto deixa isso claro em cada minuto de diálogo que ele tem com o Xavier aí dentro. Seja numa frase fodástica que ele fala que é tipo, pessoas não querem melhorar, elas já são as melhores. Elas têm a melhor fé, elas têm a melhor tribo, e elas até brigam pra ser as melhores vítimas. Quanto no momento em que ele pega e ele ataca o Xavier dizendo: por que você defende esses seres geneticamente inferiores? O que, cara, vamos dissecar isso só um minutinho. Você tem um sobrevivente do Holocausto atacando outro cara sobre esse outro cara defender seres geneticamente inferiores. Você percebe a hipocrisia, a ironia nesse discurso do Magneto? Porque ele não percebe, sabe? E isso é uma das coisas que eu acho incrível nesse desenho, porque eles conseguem colocar cenas desse tipo que vão aos poucos quebrando as expectativas em cima do personagem, mostrando quão humano ele é. Ele é tão humano que ele não percebe como o discurso dele tá emulando exatamente aquilo que ele é contra. Sabe? E tipo, isso entra numa frase que foi, se eu não me engano, foi o Paulo Freire que falou que tipo, e sim, se você não gosta do Paulo Freire, é só uma frase, gente, calma. Que ele falou que sem educação, o sonho do oprimido é se tornar opressor, sabe? E tipo, é um lance do tipo, o Magneto, ele tá
tão incutido com o ódio que ele tem da humanidade, de tudo que a humanidade fez com ele, que ele não se vê mais como opressor. Ele vê que tudo que ele tá fazendo é simplesmente um retorno igual. E o professor Xavier serve exatamente como um contraponto disso, porque tal como um professor, ele tenta abrir os olhos do Magneto para isso tudo. Só que o Magneto tá com os olhos extremamente fechados e ele se recusa a reiniciar a energia do planeta e se recusa a ouvir. Então o Xavier faz a única coisa que ele pode fazer: usa os poderes e sequestra a mente do Magneto e reinicia a energia no planeta Terra, o que faz com que a mente do Magneto se fragmente. A partir desse ponto, o Magneto não é mais o mestre do magnetismo. Não, ele é uma mente fragmentada que tá tentando se reconstruir e o Xavier é o cara que tá lá dentro dando a mão pra ele, tentando ajudá-lo a fazer isso. E o episódio, tipo, se quebra em 3 histórias, porque como um episódio final, ele tem que ser épico, em escala. Então a gente tem 3 histórias. O Xavier e o Magneto dentro da mente do Magneto, os X-Men lutando com o Bastion ainda, e, finalmente, o mundo exterior que começa a reagir às coisas que estão acontecendo. E aí a gente volta lá pros X-Men na praia lutando com o Bastion, porque com a energia restaurada, o Bastion consegue reiniciar os sentinelas dele, e começam a mandar eles pra detonar o mundo inteiro. E o interessante é que aqui a gente começa a ver como o extremismo leva a ações extremas. Porque é uma coisa que eu tava até pensando quando eu tava vendo o episódio. Tipo, existem vários super-heróis nesse planeta, certo? Demolidor, Capitão América, Homem de Ferro, Pantera Negra, Doutor Estranho. Todos eles existem, todos eles estão lá. E assim, se o plano do Bastion é impedir que pessoas geneticamente alteradas consigam, tipo, dominar, né, a raça humana, ele não ia parar nos mutantes. Nunca! E ele revela exatamente nesse momento que, tipo, a fase final do plano dele é acabar com todos os super-humanos. Porque segundo o próprio Bastion, a humanidade é boa demais. A humanidade, ela acaba se permitindo aceitar os outros, tendo empatia pelos outros, querendo abraçar os outros. E pra ele, empatia é extinção. Ah, ele disse! O que leva até o nome do episódio. Por quê? Porque a empatia vai levar a humanidade a ser substituída pelos mutantes. Então você não pode ter empatia por nada. Nem que o cara seja um cara de fantasia saindo por aí salvando as pessoas. Não! Sem empatia, extermínio total. E esse momento me fez pensar, não é bem um poema, mas é uma frase de um padre lútero chamado Martin Müller, eu vou colocar aqui na tela, que ele basicamente, ele falou uma vez assim: um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. E isso, pra mim, é a explicação perfeita da comunidade super-heróica em relação aos X-Men, tá ligado? Porque tudo aconteceu com os X-Men e a comunidade super-heróica só falou: é de boa. Aí os sentinelas vêm atrás dos super-humanos. E o que eles vão fazer? Porra nenhuma, tá ligado? Eu quero até fazer um vídeo exatamente falando como os super-heróis são inúteis nesse universo. Mas enfim, o meu ponto aqui é outro. O meu ponto é interessante como esse pequeno trecho já demonstra uma relação extremamente humana que acontece constantemente na nossa sociedade, que é a ideia do tipo, se o problema não é meu, eu viro a cara. Só que o problema eventualmente vai se tornar meu. Que é exatamente o que aconteceu com a comunidade super-humana. Agora os sentinelas do Bastion vão atrás deles também. Se não fosse uma coisa, que é o fato de que a Jean Grey finalmente faz uma brother. Eu não falo isso o suficiente, mas na série antiga a Jean Grey era muito inútil, sabe? Ela não fazia nada. Isso é monta uma montagem. Mas aqui
ela volta a se tornar a Fênix e com os poderes da Fênix, ela destrói a conexão entre o Bastion e os Sentinelas, o que faz com que ele entre em desespero, pegue a tecnologia do futuro e se transforme no Super Bastion e regrida uns 5 níveis como vilão, porque agora, ao invés de querer se livrar dos mutantes, dos seres superpoderosos para garantir um futuro à humanidade, ele só quer extinguir a humanidade toda. Roteirista preguiçoso. E se você está gostando desse vídeo até aqui, comenta aí embaixo, por favor. Comentário ajuda o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas. E outra coisa, se puder, manda esse vídeo para alguns amigos. Amigo, mãe, vó. Se você não gostou do vídeo, manda para inimigos também. Se você tem um grupo que gosta de tirar sarro de gente que nem eu, manda pro grupo também. Por favor, ajuda. E aí ele resolve roubar uma página do livro do Ultron e vai voando até o asteroide M para tentar derrubar o asteroide, jogar ele no planeta Terra e resetar a vida no planeta igual o meteoro que matou os dinossauros. A gente volta para a mente do Magneto então e vê como ele e o Xavier estão se desenvolvendo lá dentro. E é interessante porque o Magneto, a mente dele foi fragmentada por causa do que o Xavier fez, de sequestrar a mente dele, e agora o Magneto não sabe quem é o Xavier. Mas aos poucos você consegue ver as rachaduras na imagem do mutante terrorista. Porque um dos maiores medos do Magneto que ele revela aqui é o fato de que ele não consegue mais se lembrar do rosto dos pais dele. Ele não se lembra mais de quem eram os pais dele, ele só consegue se lembrar das botas e dos soldados que estavam matando todo mundo. E isso é interessante porque você começa a ver como o trauma se vinculou tanto a psique dele que acabou se fomentando lá dentro e moldando ele a se tornar o que viria a ser um mestre terrorista. E conversa com aquilo que eu falei, de que tipo, esse episódio nos mostra que mesmo um vilão como o Magneto, que tipo chegou no ponto de falar a extinção humana total, ele não tá lá porque ele é ruim. Ele tá lá por causa dos anos de trauma sobre trauma, de sofrimento sobre sofrimento, de ver o futuro de Genosha sendo destruído diante dele, assim como ele, criança, viu o futuro da vida dele sendo destruído diante dele. Tem até um momento que ele pega e ele fala, mais no começo do episódio, eu vi como compreensão funciona quando o inimigo tá usando tanques ao invés de conversa, sabe? Então, tipo, é muito legal você ver essa fragmentação do personagem Magneto e você entender quem ele é de verdade. E o Xavier, como eu falei, ele tá servindo como uma âncora do Magneto esse tempo inteiro. Tanto que o Xavier pega e fala pra ele uma das frases assim, eu achei lindíssimas. Vou até botar ele falando aqui na tela, porque é lindíssimo. Essa é a dor profunda que você carrega todos esses anos. Eu tenho essas águas também. Muitas pessoas têm. E embora a maré do nosso passado possa nos afogar, ela também nos leva até outros que lutam contra sua própria corrente. E aí você vê o Magneto enxergando o oceano do lado de fora e as pessoas que são importantes pra ele, os filhos dele, a vampira. E isso daqui eu não consigo deixar de pensar que é também uma metáfora pra depressão. Sabe? Uma metáfora para você estar se perdendo dentro de si mesmo e como você encontra nos outros, nas pessoas ao seu redor, a força para poder superar os seus momentos mais sombrios. E o Magneto, ele perdeu isso. Ele até fala pro Xavier que ele se sente sozinho, porque ele foi abandonado, sabe? Ele perdeu todo mundo que ele amava, inclusive a vampira, que terminou com ele lá no episódio 5, e o próprio Xavier, que foi embora. E aí o Magneto começa a mostrar como no fundo ele não é um cara ruim, ele só é um cara que se sente tão sozinho que ele se prendeu dentro da própria raiva, sabe? Ele deixou a raiva se transformar numa característica básica de quem ele é. E o Xavier tenta conversar com ele e tenta, tipo, dar esse apoio pra ele. E explica até que é interessante que é o lance do tipo, Magnus, você encontra nos outros a força pra conseguir superar os seus momentos mais sombrios. É isso que é os X-Men. Nós não somos uma família de sangue. Nós somos uma família de pessoas que se ajudam a ser melhores. E você é um de nós. E ele mostra que exatamente isso. O Magneto ele não é um terrorista porque ele é ruim. Ele é um terrorista porque ele se deixou inundar pelo ódio que a humanidade entregou pra ele de bandeja. É muito foda
foda! Essa cena dentro da mente dele é muito foda. Eu poderia ficar aqui o episódio inteiro só destacando mais coisas sobre a personalidade dos dois. Mas esse vídeo vai ficar muito grande, então vamos partir pra frente. No mundo de fora, o Bastion chega e os X-Men começam a enfrentar ele pra tentar impedir que ele derrube o asteroide. E aí é super da hora que tipo, você vê a vampira. Mano, a vampira, velho. A animação da vampira descendo a mão no Bastion é ó... delícia, parceiro. Delícia! Nunca vi uma animação mais bem feita. Cê é louco. Ela usa até a palma sônica, que é um golpe do Hulk, pra acabar com o Bastion. É muito da hora. E aí a batalha vai seguindo, só que o Bastion ele sempre vai se curando e vai ficando mais forte e ele não consegue ser derrotado. Até o momento em que o Scott ele faz uma coisa que eu acho foda. Que é tipo, vamos parar de lutar com o Bastion. Vamos parar de lutar contra o futuro. Que eles ficam falando que o Bastion é tipo o futuro encarnado. Vamos parar de lutar contra o futuro. E vamos abraçá-lo. E aí eles começam a discutir com o Bastion exatamente o lance de, cara, o Xavier foi até sua mãe quando você era pequeno e ele queria te recrutar para ser um de nós. Só que a sua mãe não quis que você fosse. E esse é o lance. Você tá pagando pelo raiva e pelo preconceito que a sua mãe teve. E tipo, mano, esse é outro ponto fenomenal. Porque eu falei no meu vídeo lá do episódio, acho que 8, que você pode ver aqui, que o Bastion ele é definido como, ele não tem só ódio de mutantes porque ele odeia mutantes. Ele odeia mutantes porque ele odeia a si mesmo. Ele odeia o fato de que ele é um, sabe? E esse ódio foi colocado dentro dele pela mãe dele. E nesse momento em que o Ciclope e os X-Men param de lutar e simplesmente tentam dialogar, eles não estão só mostrando que o Xavier e a ideia dele de tipo dialogar realmente consegue entrar no cerne do problema, como eles estão mostrando que o Bastion, ele não é só um vilão porque ele é mau. Ele foi criado dessa forma, da mesma forma que o Magneto foi criado dessa forma, da mesma forma que a humanidade fica criando vilões a partir das coisas que eles fazem de maldade um pro outro. A gente tá preso em um ciclo de tipo, de querer se vingar e criar mais vilania em cima de vilania, tá ligado? E esse desenho tão bobo, traz isso, cara, é muito bom, mano. Só que o Bastion, ele já tá muito além. Sabe? Como qualquer pessoa que já tá há muito tempo preso naquela ideia e crendo naquela ideia, ele não aceita o que o Ciclope tá falando. E exatamente por causa disso, ele acaba falando pra ele, cara, vocês são suicidas, eu matei vocês, eu matei Genossa, e agora vocês querem o quê? Me abraçar? Querem ser meus amigos? O que você tá fazendo? E aí o Ciclope até tenta contra-argumentar e tal, e aí a gente tem um momento maravilhoso, porque o Bastion pega e fala, só tem um problema com a sua ideia de conviver com os humanos. Os humanos preferem matar todos nós do que conviver com a gente. E nessa hora a gente vê mísseis que o presidente dos Estados Unidos decidiu jogar no asteroide M para tirar o asteroide da atmosfera. Porque os humanos só sabem fazer bosta. Esses mísseis destroem o asteroide e colocam ele em rota de colisão com a Terra. E aí a gente tem o Bastion que tipo resolve se matar, porque ele prefere se matar a aceitar a ideologia dos X-Men. E a gente tem o momento final dos X-Men se reunindo para tentar impedir a queda do asteroide. É muito legal porque você coloca a música dos X-Men cantada a capela por uma voz lindíssima. Até o momento em que o Xavier finalmente consegue convencer o Magneto, e o Magneto volta, sai da própria mente, para o asteroide com os poderes de magnetismo, faz voltar para a atmosfera, e aí todos eles desaparecem. Por quê? Porque alguém jogou eles no fluxo do tempo, e aí eles se dividiram e se espalharam em diferentes momentos do tempo. E assim a gente acaba o episódio. Esse episódio tá muito longo porque eu quis falar sobre a relação de todos eles, mas eu queria só falar uma última coisa, que eu achei muito da hora. No momento em que os X-Men estão tentando impedir o asteroide de cair na Terra, o Ciclope e a Jean entram numa conversa mental com o Cable. E eles se despedem dele. E é um momento muito lindo entre pais e filho, sabe? É muito foda. No fim, eu acho que vale, assim, tem tanta coisa pra dissecar nesses episódios de X-Men, tanta análise crítica pra fazer, que eu teria tipo um vídeo de 6 horas se eu fosse fazer de tudo. Mas assim, eu gosto de trazer essas coisas porque arte é uma parada que conversa com os sentimentos humanos e revela coisas sobre nós que nós mesmos não sabemos. E esse desenho consegue fazer isso de um jeito maravilhoso. Se eu tivesse que te falar uma coisa que vale a pena você assistir e ler as entrelinhas, ler o subtexto,
é X-Men 97. A melhor coisa que a Marvel já fez em muito tempo. Mas é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Eu quero agradecer você por estar comigo até aqui, pedir desculpa porque eu me deixei levar um pouco, mas é foda demais. E é isso. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.